Hoje vamos falar um pouco sobre a distribuição binomial de probabilidade. Para falar sobre a distribuição binomial de probabilidade, vamos imaginar o seguinte experimento: o lançamento de uma moeda comum, então uma moeda comum aqui, 3 vezes. Ao lançar uma moeda comum 3 vezes, temos esse espaço amostral. Então, aqui descrevemos o espaço amostral. O espaço amostral consiste em cada lançamento em obter cara ou coroa. Então, K representa cara e C representa coroa. Ok. Bom, então após lançar a moeda 3 vezes, só temos essas possibilidades: obter 3 caras, 2 caras e uma coroa, e por aí vai. Veja que temos 8 possibilidades. Todo mundo igual a cara, todo mundo igual a coroa e as possibilidades intermediárias. Mas veja só, em cada lançamento, qual é a probabilidade de obter cara? Qual a probabilidade de obter coroa em cada lançamento? Então aqui eu escrevi aqui do lado dois eventos: obter cara em algum dos lançamentos, né? Obter cara, por exemplo, no primeiro lançamento. Então o que eu estou dizendo aqui é obter cara no primeiro lançamento. Qual é a probabilidade de obter cara no primeiro lançamento? Então aqui no primeiro lançamento, vamos fazer esse primeiro lançamento de vermelho. Então eu estou observando o primeiro lançamento. Há 8 linhas aqui. Nessas 8 linhas há 4 caras. Ou seja, a probabilidade de obter cara no primeiro lançamento é de 50%. Qual a probabilidade de obter cara no segundo lançamento? Vamos fazer de roxo. A probabilidade de obter cara no segundo lançamento, então agora não no primeiro, mas no segundo, também é de 50%. Veja, 4 caras e 4 coroas. Então, 4 caras e 4 coroas. E no terceiro lançamento? Olha, a probabilidade de obter cara no terceiro lançamento também é de 50%. O que significa que a probabilidade de obter cara em algum dos lançamentos, não ou no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro. Eu estou dizendo que a probabilidade de obter cara no primeiro lançamento exatamente é 50%. No segundo lançamento exatamente é 50%. No terceiro também é 50%. O mesmo vai acontecer para obter coroa, por exemplo, no terceiro lançamento. Então aqui eu não estou falando da probabilidade de se obter alguma coroa. Estou falando da probabilidade de obter coroa em um dos lançamentos específico. Então a probabilidade de obter coroa no terceiro lançamento também é de 50%, veja. E como nas outras já calculamos a probabilidade de obter cara e obtivemos 50%, cara e coroa são eventos disjuntos, então em cada um deles, em cada etapa, a probabilidade de obter cara no primeiro é 50 e a de obter coroa no primeiro também é 50. Isso significa que esses dois eventos são eventos independentes. Porque a probabilidade de obter cara no segundo lançamento é a mesma, independente se no primeiro lançamento houve cara ou coroa. A probabilidade de obter cara no terceiro lançamento é de 50%, independente de se obter cara ou coroa no lançamento anterior. Isso significa que o próximo lançamento não tem sua probabilidade modificada por conta do lançamento anterior. Essa é uma definição para um evento independente. Então, cada um dos eventos lançar uma moeda e obter cara tem sempre 50% da probabilidade,
independente do número do lançamento. E isso é importante para o que vem a seguir. Ok? Então guarde isso em mente. Eventos independentes são eventos em que, dado o que aconteceu antes, isso não interfere na probabilidade do que vai acontecer depois. Então, se lançar a moeda uma vez tem probabilidade de 50% de obter cara e 50% de obter coroa, e ao lançar duas vezes a probabilidade de obter cara no segundo lançamento é de 50%, de obter coroa 50%, significa que cada vez que eu lanço a moeda, o evento associado a esse lançamento é independente. Ok. Então agora vamos pensar nos três lançamentos juntos e vamos tentar responder a pergunta a seguir. Qual a probabilidade de se obter exatamente duas caras? Ora, podemos simplesmente olhar o espaço amostral anterior e olhar onde temos duas caras. Onde temos exatamente duas caras? Então vamos olhar aqui no nosso espaço amostral e verificar onde temos duas caras exatamente. Temos duas caras exatamente aqui. Deixa eu fazer com uma cor mais chamativa para ficar bastante evidente. Então temos duas caras aqui, nessa linha, aqui, aqui e só. Em três linhas temos duas caras. Parece razoável, porque aqui obtemos uma cara no último, uma coroa no último, uma coroa no segundo, uma coroa no primeiro. Ou seja, a probabilidade de se obter exatamente duas caras nos parece 3/8. Simples, então, né? Então, simples. Basta escrever o espaço amostral. Simples. 3/8. Ok. Mas e se tivermos que obter a probabilidade de obter exatamente duas caras em 10 lançamentos? Aí teríamos um problema. É para isso que serve a expressão da probabilidade binomial. Então vamos pensar no mesmo experimento agora, lançar a moeda 3 vezes e no qual queremos duas caras. De quantas maneiras podemos obter exatamente duas caras? No primeiro e no segundo lançamento. Então eu vou escrever isso assim. No lançamento de número 1 e no lançamento de número 2, ou no lançamento de número 1 e no lançamento de número 3, ou no lançamento de número 2 e no lançamento de número 3. Exatamente o que vimos aqui. Veja, no lançamento de números 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3. Existem três maneiras de se obter duas caras. A probabilidade de obter cara, como vimos, em um único lançamento é de 50%, ou seja, 1 em 2. Já a probabilidade de obter coroa em um lançamento também é de 1 em 2. O que significa que, quando fazemos esses lançamentos, só podemos ter cara, cara, deixa eu fazer de outra cor aqui, cara, cara, cara. Então, cara, cara, coroa, ou é aqui no primeiro e no segundo, cara, coroa, cara, aí agora no primeiro e no terceiro, ou, no nosso último caso, coroa, cara, cara. Isso significa que, em cada lançamento, temos uma probabilidade meio para obter cara e meio para obter coroa. Lembre-se agora que vai fazer diferença porque os lançamentos são independentes. Como os lançamentos têm probabilidade independente, podemos escrever o seguinte: meio vezes meio vezes meio. Como eles são também disjuntos, podemos escrever mais meio vezes meio vezes meio mais meio vezes meio vezes meio. Lembre-se, o mais pode ser usado porque os eventos são disjuntos. A probabilidade da união depende disso.
Então isso aqui depende deles serem disjuntos. Quando escrevemos o espaço amostral, vimos que eles são disjuntos. Ok. Aqui temos 3 oitavos, aqui temos 1 oitavo, 1 oitavo e 1 oitavo, ou seja, esse total é exatamente igual ao que achamos antes, de forma simples, 3 oitavos. Mas podemos pensar ainda de forma mais resumida ainda. De quantas maneiras conseguimos fazer isso? Temos 3 lançamentos, dos quais queremos escolher 2 para obter cara. Então o total de maneiras de obter o lançamento é de 3. Quer dizer, o total de maneiras de obter um lançamento, se pensarmos nisso aqui como uma expressão mais simples, teremos 3, vou escrever aqui, 3 vezes meio elevado ao cubo, ou 3 vezes meio vezes meio vezes meio. E aí, se pensarmos agora de uma maneira mais geral, percebemos que isso é 3 escolhe 2, ou seja, de 3 lançamentos escolhemos 2 para obter cara. A probabilidade de obter cara elevado a 2 vezes a probabilidade de obter coroa elevado a 1. E essa é justamente a distribuição de probabilidade binomial. Então, se queremos um elemento i, que podemos chamar de sucesso, por exemplo, e um elemento j, que podemos chamar de fracasso. Em geral, usamos essas terminologias. A probabilidade de lançar n vezes um determinado objeto, ou, por exemplo, um cobrador de falta, um cobrador de pênalti, um jogador de futebol que quer fazer o gol 3 vezes em 10 chutes. Fazer o gol seria o sucesso, perder o gol seria o fracasso. A ideia geral é que você pode escolher em qual dos lançamentos, em qual dos experimentos, em qual das etapas você obtém sucesso e em qual das etapas você obtém fracasso. E o número de escolhas sempre é n em grupos de P, ou seja, eu tenho n realizações nas quais eu quero obter P sucessos. E aí eu tenho PI, que é a probabilidade de obter sucesso em um único lançamento, elevado a P, vezes PJ, que é a probabilidade de obter fracasso em um único lançamento, elevado ao número de fracassos que eu vou ter, que é a diferença entre o total e o número de sucesso, ou seja, N menos P. Então veja que no nosso caso é exatamente isso que aconteceu. Tínhamos 3, 2, no nosso caso N era igual a 3, 3 lançamentos da moeda, N era igual a 3, e queríamos um sucesso, ou seja, obter cara 2 vezes, P era igual a 2. E aí repara que aqui temos exatamente isso. 3, 2, a probabilidade de obter cara, elevado a 2 sucessos, certo? E a probabilidade de obter coroa em apenas um fracasso, que é a diferença entre o total de lançamentos, 3, e o total de sucessos, 1. Isso apareceu aqui, ó. Aqui. Ok. Agora podemos responder aquela pergunta que eu fiz antes. Se tivéssemos feito 10 lançamentos, qual a probabilidade de obter apenas 2 caras exatamente? Então, em 10 lançamentos, a probabilidade de obter 2 caras exatamente, então em 10 lançamentos, pensando em todos eles independentes, em 10 lançamentos, 2 caras exatamente. Então, 2 caras exatamente. Vou escrever assim, exatamente. Seria 10, escolhe 2, vezes a probabilidade de obter cara, meio, elevado a 2, que são 2 caras, 2 sucessos, meio, que é a probabilidade de obter coroa,
8 fracassos, que é a diferença entre o total de lançamentos e o número de sucessos. Isso então nos dá 10 escolhe 2, ou seja, 10 fatorial sobre 2 fatorial 8 fatorial vezes meio elevado a 10. Então, conseguimos agora calcular. Vamos simplificar o que for possível. Em cima temos o numerador 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. E o 8 fatorial vai simplificar com 8 fatorial. Então vamos simplificar logo aqui. Isso vai simplificar com isso. E o 90 dividido por 2. Então isso aqui fica com 45. 1 sobre 2 elevado a 10, 1024. Como 1024 só tem fatores de 2 e 45 é 9 vezes 5, a resposta é 45 em 1024. Repare que poderíamos fazer também como moeda viciada agora. Se ela tem 1/3 de chance em um único lançamento de obter cara e 2/3 de obter coroa, essa probabilidade será modificada. Mas lembre-se, em cada lançamento individual devemos ter eventos independentes. Só para fechar, eu vou dar um exemplo em que eles não são independentes. Imagine o nosso exemplo do jogador de futebol que vai bater o pênalti. Se ele fica mais nervoso e a probabilidade de ele acertar o próximo pênalti é maior ou menor depois de ter errado um pênalti anterior, então as probabilidades não são independentes. Certo? Isso aqui é muito importante. Então, importante pra caramba. Ok? Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado, que tenham entendido a distribuição binomial de probabilidade. Até o próximo vídeo. Tchau.